Shalom, shalom, bom dia, Deus é com você, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, que você possa nessa manhã ser inspirado pelo Espírito de Deus para coisas grandiosas. Oh, que bom estar com você, ainda que por esse canal. Eu sou o pastor Michael da Casa de Oração Ebenezer e da Missão Ebenezer. Servimos ao Senhor com alegria em Curitiba e a partir de Curitiba, e podemos nos alegrar, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Que bom estar aqui. Eu quero compartilhar com você algo muito específico da parte do Senhor e queria que você pudesse emprestar os seus ouvidos nessa manhã para que a voz do Eterno entre por os seus ouvidos e possa fazer a sua mentalidade nova. Ele possa fazer algo aí dentro de você novo, poderoso, que só a voz dele é capaz de fazer. As Escrituras dizem em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a voz de Deus, a voz do Espírito, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais poderosa do que qualquer outra ferramenta. Por quê? Porque ela faz divisão entre aquilo que pertence à alma do homem e aquilo que pertence ao espírito do homem. Há algumas filosofias de vida ou algumas perspectivas de enxergar o homem que postulam que o espírito e a alma são a mesma coisa. Mas a perspectiva bíblica, as Escrituras nos fazem enxergar esse mesmo homem com um complemento a mais. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai nos ensinar que o homem é um ser tripartes, ou seja, ele tem um espírito, uma alma e um corpo. Veja, o espírito e a alma, pela perspectiva bíblica, eles são ambientes diferentes. Aleluia! E logo funcionam de maneira diferentes e precisam ser entendidos de maneira diferente. A voz do Espírito quer vir ao seu encontro nessa manhã para fazer essa divisão, que as teorias, as perspectivas de vida, como eu falei, humanistas, desapegadas da espiritualidade ou desalinhadas com aquilo que a visão de homem bíblica diz, apontam para ser a mesma coisa, o espírito e a alma. Mas as Escrituras dizem que a voz de Deus, ela vem para fazer uma separação, uma cisão entre aquilo que é da ordem do espírito do homem e aquilo que é da alma. E isso é muito importante, porque isso pode mudar toda o nosso ser e, por consequência, a nossa maneira de se comportar, de enxergar a vida e de seguir adiante. Glória a Deus. Eu quero falar com você hoje, em meio aos textos que eu vou ler aqui, mas eu quero também descrever uma experiência que eu tive nessa noite. Foi algo bem interessante e eu quero partilhar isso com você. O que é que aconteceu? Eu estou aqui gravando essa mensagem para você após uma noite de sono muito mal dormida, ou praticamente nem dormi. Quem sabe você possa estar me vendo e quem sabe vendo até uma olheirinha aqui, normal para quem não dormiu uma noite toda. E foi o meu caso hoje. E por que eu não dormi como de costume ou como habitualmente eu faço todas as noites? Porque eu escolhi comer algo alguns minutos antes de eu dormir. Eu não resisti. Eu tinha comprado no dia anterior algo que eu estava com muita vontade de comer, um açaí. E eu comi, fiquei saciado e aí sobrou uma ou duas porções e eu guardei lá no freezer. E ontem à noite eu fui tentado a saborear aquele açaí.
E eu, levado pela vontade que eu estava, fiz isso sem medir consequências, fiz isso sem ponderar muitas coisas e e naquele momento fiquei satisfeito porque comi tudo, acabei com o pote. Oh, misericórdia! E tudo bem, eu estava na cama ou já posicionado para dormir, e aí que vem as consequências daquilo. Eu rolei na cama a noite toda e não consegui fechar os olhos ou pregar os olhos e ter um sono reparador como eu estava habituado a ser. Logo no raiar do dia, eu já não mais tentando dormir, não só pelo compromisso de gravar essa mensagem e outras coisas da ordem inicial do dia, mas porque eu já tinha desistido, eu sabia que não ia dar. A minha mente e parte de mim queria porque queria dormir, mas tinha uma outra parte que não queria, de maneira nenhuma, repousar, cochilar e muito menos dormir. E a partir disso eu pude ouvir o Espírito de Deus nessa manhã, falar comigo algumas coisas, e está dentro disso que eu quero falar para você. A Bíblia nos ensina, em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, que a sabedoria, ela faz uma distinção entre o tempo de alguma coisa e a maneira de se comportar dentro desse tempo. A sabedoria, ela faz distinção entre o tempo e o modo. O que vem ser a sabedoria? A sabedoria nada mais é, nada menos do que a voz de Deus. Os pensamentos perfeitos do Criador. E ele mesmo diz nas Escrituras que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, assim como os caminhos dele são mais nobres e mais perfeitos do que os nossos. E ele nos incentiva a andar dentro desse caminho que revela e mostra a sua vontade. E esse é o nosso desafio. Falando ainda sobre a sabedoria que sinaliza, revela, mostra tempos e modos, é interessante nós entendermos isso. Porque nós estamos envolvidos em um relógio que é da ordem espiritual, assim como nós estamos envolvidos e sendo afetados diretamente por um relógio da ordem natural. Ou seja, o tempo espiritual está acontecendo e ele é determinante para muitas coisas, assim como o tempo natural, esse que nos liga a esse cosmos, a essa realidade natural, está acontecendo também. E esse espiritual não para o natural acontecer, e muito menos o natural para o espiritual. Eles estão trabalhando simultaneamente para estabelecer questões. Quando nós entendemos o tempo de algo e nós conseguimos nos comportar assertivamente ou adequadamente nesse tempo, a probabilidade de nós termos sucesso, êxito, é muito maior do que qualquer outro. Às vezes, estamos num tempo favorável para algo, mas o nosso comportamento é inassertivo e vem na contramão do que aquele tempo tem de favor. E às vezes estamos com um comportamento assertivo, com ânimo, com expectativa, com vontade, mas as coisas não dão certo, não fluem, não acontece, e parece que tem um céu de bronze sobre nós, uma resistência, e de fato pode acontecer, porque na perspectiva espiritual pode não ser um tempo favorável para aquilo. Aleluia! Você está entendendo?
Então, a voz de Deus, a voz do Espírito da verdade, a voz do Espírito Santo, ela tende a nos localizar, assim como também nos sinalizar os comportamentos assertivos para cada tempo. A Bíblia diz também no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo de nascer, existe tempo de morrer, existe tempo de abraçar, de deixar de abraçar, existe tempo de trabalhar, existe tempo de descansar, existe tempo de guerra, existe tempo de paz e tantos outros tempos sinalizados ali para o nosso entendimento. E a pergunta aqui nesse momento é: nós sabemos o tempo a qual estamos inseridos? Pergunta 2. Será que nós sabemos quais os comportamentos esperados por Deus para esse tempo, vindos de nós? Porque os nossos comportamentos acabam sendo respostas para alguma coisa. A voz do Espírito de Deus, assim como qualquer outra voz, é um estímulo que entra pelos nossos ouvidos e pode posicionar os nossos olhos para alguma direção e pode determinar para onde os nossos passos vão. Então perceba o poder de uma voz. E quantas pessoas estão perdidas, estão andando em círculo, estão repetindo tempo após tempo, ciclos após ciclos e tendo os mesmos resultados e alguns tempo após tempo, resultados piores? Provavelmente, pelo menos é o que eu consigo ler no que as Escrituras me ensinam, é que a voz que ouvimos determina para onde iremos olhar, determinará os passos que iremos dar, assim como os resultados que iremos ter. Eu quero compartilhar um texto lendo aqui para você algo que está dentro de todo esse contexto que eu falei até agora. Peço que você redobre a sua atenção. Esse texto diz assim, olha, Gênesis capítulo 2, versículo 17. É um momento onde Deus está criando o homem, está colocando o homem num ambiente favorável para se viver, colocando ele num ambiente de propósito que Deus criou, dá ao homem atribuições para ele, a sua função sacerdotal, a sua responsabilidade diante da família, diante do ambiente, a administração daquele lugar que a Bíblia chama de Éden. E dentre as orientações que Deus dá, uma das mais importantes, se não a mais importante, é Deus dizendo assim, Gênesis 2, versículo 17. Mas, versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Não é um pedido, é uma ordem. E o Criador, o Senhor Deus, lhe deu essa ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Ele justifica. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Lembre-se que Deus criou o homem tripartite, um ser espiritual que tem uma alma e tanto o espírito quanto a alma habitam no corpo físico, casa do espírito e da alma. E Deus dá orientações ao primeiro homem que ele cria, dizendo a ele o que fazer, quem ele era e também o que ele não deveria fazer. Você sabia que se nós já soubermos o que não devemos fazer, nós já cumprimos metade da lição? A gente pode até não saber aquilo que é
perfeito, aquilo que é claro. A gente pode não saber a parte da lição que vai nos desatar e nos desenvolver sobremodo. Mas se nós soubermos a parte da lição que nós não devemos mais fazer ou repetir, nós já estamos bem avançados no nosso trajeto de sucesso. E o que Deus falou ao primeiro homem, Adão, lá no Éden, foi: não coma dessa árvore. Não se alimente dessa comida, porque certamente você vai morrer. Veja que quando Deus nos diz algo a não fazer, ele justifica o porquê do não fazer. Essa palavra certamente no original significa um comportamento que desencadeará outros. Certamente morrerás. Deus estava dizendo, se você morrer, você vai continuar morrendo. Deixa eu esclarecer melhor para vocês. Deus estava falando do primeiro tipo de morte, que é uma morte espiritual. É uma morte que vem e rouba a relação entre a criatura e o Criador, entre o homem e o seu Deus Senhor. Abre-se uma ruptura nesse relacionamento e por causa desse distanciamento, os sintomas de morte começam a reverberar para outros níveis do ser do homem, ou seja, para a sua alma e por consequência para o seu corpo. A Bíblia ensina que Adão foi criado para viver para sempre na sua essência espiritual, e essa essência espiritual seja o seu espírito, assim como a sua alma, que veio a surgir na sequência dentro do seu corpo fisiológico. Para sempre era a vontade de Deus que assim fosse. Mas o pecado, a desobediência, a voz que o tirou de um cardápio proposto por Deus, que iria o nutrir, não só na relação com Deus, mas para o suprir em todas as suas necessidades, para cumprir aquilo que era o propósito de Deus. O cardápio foi alterado por consequência de uma voz diferente da de Deus que Adão ouviu. Continue comigo o texto aqui. Olha aqui o que o texto continua dizendo. Agora eu estou no capítulo 4. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Você está prestando atenção? Gênesis, agora melhor dizendo, capítulo 3, versículo 12. Então o homem respondeu ao Senhor Deus, dizendo: a mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu desse fruto dessa árvore e eu comi. E antes ele diz assim: vendo a mulher que a árvore produzia fruto agradável aos olhos para comer e desejável para dar um entendimento além do que já tinha, tomou desse fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Eles tinham uma veste dada por Deus. A Bíblia diz que essa era uma veste espiritual que os identificavam naquele ambiente como filhos legítimos de Deus, como filhos da honra de Deus e como príncipes por filiação do Senhor Deus. Mas você conhece a história, provavelmente, com a serpente, com Satanás na figura de serpente, agora colocando em dúvida o que Deus falou, incluindo o cardápio que Deus tinha estabelecido para eles naquele ambiente. A serpente disse assim, aleluia, em
Então disse a serpente à mulher: é certo que vocês não vão morrer. Uau! Deus disse: é certo que vocês vão morrer. E a serpente, Satanás, vem e diz: é certo que você não vai morrer. Nós sempre seremos resultado da voz que mais nós dermos crédito. Infelizmente, foi um acontecimento desastroso, uma desgraça, que fala até os dias de hoje, trazendo maldição à vida das pessoas, esse comportamento desalinhado da voz de Deus. E desalinhado de uma comida que não fazia parte do cardápio de Deus. Por que eu estou falando aqui volta e meia sobre comida? Lembra-se da experiência que eu te falei dessa madrugada? Comi algo que não era oportuno para aquele momento. Eu todos os dias, basicamente, tenho uma rotina de trabalho e chega entre determinado horário à noite, eu já estou na cama, dormindo ou me preparando para o tempo do repouso. E o meu corpo, o meu ser, ele está habituado a isso e de forma já automática, se assim posso dizer, ele já está com expectativa e pré-programado ou programado para esse momento de descanso. E agora, de repente, até sem aviso prévio, eu decido me satisfazer num horário inapropriado dentro da rotina de um alimento extremamente energético e calórico. Açaí, como eu falei. O meu corpo recebeu aquela comida e automaticamente ele se comportou a partir daquilo que ele recebeu. Provavelmente, não sou mestre em fisiologia, mas um pouquinho a gente entende pelo estudo, que assim que ele recebeu aquele alimento, aquele nutriente, ele entendeu que ele teria esforços pela frente. E provavelmente entendeu que os esforços eram logo naquele momento. Que ele não quis dormir, ele estava pronto a trabalhar, pronto a produzir. Eu estava ouvindo uma colega, psicóloga, falando ontem, e ela é especialista na psicologia alimentar, e ela estava falando tantas coisas e em conversa com uma nutricionista. E quando você vai para uma nutricionista, ela te receita um cardápio e ela, quando aponta lá no cardápio, não necessariamente ela coloca o nome que nós conhecemos do alimento. Exemplo, ela não coloca macarrão, ela não coloca carne, ela não coloca saladas. Isso provavelmente pode estar entre parênteses, pelo menos nos cardápios que eu já participei vindo de uma nutricionista. Ela coloca o nome que remete à essência daquele alimento. Carne é proteína. Tal alimento é glúten e assim por diante. Quando Deus estava dizendo aos seus primeiros filhos, Adão e Eva, não comam, é porque a essência daquele alimento que a serpente estava promovendo estava corrompida, era podre e iria certamente matar o relacionamento deles com Deus, o Senhor, e por consequência iriam morrer em todos os outros níveis. Aleluia! E essa questão de alimentação, do que estamos nos alimentando, é tão importante, porque isso fala diretamente a longevidade de vida, isso fala diretamente sobre o comportamento do nosso corpo, isso fala diretamente sobre a nossa produtividade. Por esses dias eu estou numa dieta de lactose, a pedido médico. Então o médico me pediu que eu me abstesse de alimentos que contêm lactose. Ele está fazendo uma investigação no meu corpo e vendo que algumas coisas ligadas à lactose provavelmente pode estar desencadeando outros
tipos de reações. Ele entende disso, ele tem leitura disso, eu não. Mas eu tenho leitura espiritual, dom de Deus, para sinalizar a todos aqueles que quiserem ouvir qual é o verdadeiro alimento que pode promover uma transformação poderosa de dentro para fora, a ponto de a Bíblia dizer que esse tipo de comida dada por Deus pode saciar, suprir alguém, não só nessa vida, mas para sempre. Aleluia. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. E coisa boa. Continuando aqui o nosso pensamento, nosso entendimento, nós estamos vivendo um tempo agora, espiritualmente falando, sequente ao tempo da Páscoa. Nos vídeos anteriores, eu falei, ensinei, sinalizei questões referentes à Páscoa. A Páscoa é uma passagem, um tempo onde Deus escolheu tirar os seus filhos, seu povo, da escravidão do Egito e do jugo opressor do Egito e transicioná-los para uma nova realidade, para uma nova perspectiva de vida baseada pela orientação de Deus, o seu Criador, o seu Senhor, ou seja, uma vida livre. E uma das primeiras coisas que Deus faz logo na saída do povo do Egito, dentre as muitas orientações, uma que Deus disse foi: vocês vão comer algo. Nós vamos fazer uma festa para vocês celebrarem desde já a libertação, e no meio dessa festa tem um cardápio. E então, lá em Êxodo, capítulo 12, Deus estabelece a Páscoa. E a Páscoa, a festa que celebra a transição, a passagem da escravidão para a vida livre, tinha um cardápio. E nesse cardápio tinha alguns alimentos, falei nos vídeos anteriores, mas o principal para nós ganharmos tempo e fixarmos esse entendimento era o cordeiro. Isso já era uma menção, como falei anteriormente, para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Aquele que derramou seu sangue pelo perdão dos pecados da humanidade. Aleluia. Esse sangue está sobre mim e esse sangue está sobre você. Se você crê e recebe, se expresse aí, porque a Bíblia diz que esse sangue é poderoso para nos dar uma vida verdadeira pela vontade de Deus. Continuando aqui, o que eu estou falando a você, eu estou lendo aqui as minhas referências de texto, e quando nós somos convocados por Deus para sair da escravidão, de um jugo, de um contexto opressor, que nos limita em todos os sentidos, e vir para uma nova realidade, uma nova perspectiva de vida, entendemos que existe um tempo de transição para isso. E nesse tempo de transição, como também já falei em outros vídeos anteriores, nós precisamos estar atentos às orientações de Deus, porque é Ele que nos tira daqui, nos coloca para cá e nos assessora em todo esse caminho. Dentre as coisas que precisamos estar atentos é sobre o cardápio, a alimentação que vem da parte de Deus para nos suprir. Aleluia! Aleluia! Então, nesse tempo de transição, agora, a Páscoa se concluiu com eles já tendo uma nova alimentação estipulada por Deus para celebrar um momento específico, ou seja, a Páscoa. E agora, o alimento para todo o restante do caminho, até chegar ao lugar do propósito que Deus tinha para eles, era um alimento que vinha do céu. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 16, deixa eu ir para lá, aleluia, Êxodo, capítulo 16, versículo 4, aleluia, Êxodo, capítulo 16. Aleluia. Êxodo, capítulo 16. Versículo 4 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu vou
fazer chover pão do céu. Olha o Senhor falando sobre comida, alimento. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se eles andam na minha lei ou não. Deus está falando de um alimento que vai sustentar eles no caminho, mas ao mesmo tempo Deus está querendo colocar à prova o coração das pessoas, se a confiança delas está no lugar correto. Aleluia. O versículo 15 do mesmo texto diz assim, ó, vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, o que é isso? Eles estranharam porque eles nunca tinham visto aquela comida diante deles. Eles não sabiam o que era. Então disse-lhe Moisés, o líder da parte de Deus, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Aleluia. Você percebe o cuidado de Deus para os ajudar a ter uma alimentação que os sustentaria no caminho da maldição para o caminho da bênção, de tirá-los de uma zona de escravidão para colocá-los num ambiente de liberdade. Aleluia, aleluia. A Bíblia também ensina que os filhos de Deus, quando olham para o que Jesus fez na cruz, quando entendem o que aquilo significa, a eles é dada a oportunidade de serem transportados das trevas para a luz. É uma transição de ambiente. Aleluia. Falando sobre transição ainda e sobre esse sustento que nos leva de um contexto para outro, Deus, falando agora através de Jesus, ainda sobre alimento, ainda sobre cardápio, olha o que diz João, capítulo 4, aleluia. João, capítulo 4, João, capítulo 4. Aqui é um contexto onde Jesus, na sua peregrinação, fazendo a obra e a vontade de Deus, o seu Pai, milagres, prodígios, curando, ensinando, libertando, expulsando demônios, curando enfermos, fazendo aquilo para qual ele foi enviado a fazer enquanto anunciava a mensagem do reino de Deus. Ele tem um encontro com uma mulher que estava presa num ciclo afetivo e relacional sem futuro e sem propósito. Ela já estava no 5º marido. E, ou seja, estava repetindo comportamentos ali que eram danosos ou destrutivos para ela mesma. E ela tem um encontro com o Messias. Aonde foi esse encontro? A Bíblia diz, foi num poço. Ela estava lá no calor do meio-dia, buscando água naquele poço. Não era um horário comum para se buscar água, porque o sol era muito forte, mas ela, pelas muitas discriminações que enfrentava, ela tinha que ir num horário contrário ao fluxo maior de pessoas. E lá estava ela meio-dia, não só com sede física, mas com sede no seu interior, por coisas que nada e ninguém nessa terra, nem mesmo os 5 maridos que ela já tinha tido, podiam suprir e sustentar. E agora ela está diante do Messias. E o que é que o Messias pede para ela? Alimento. Dá-me de beber dessa água. Existe um diálogo entre eles ali, mas o que eu quero destacar é o que Jesus disse em meio a esse diálogo no versículo 14. João capítulo 4, versículo 14. Versículo 13, melhor dizendo, diz assim: afirmou-lhes Jesus. Jesus está falando com a mulher. Quem beber da água que você está tirando desse poço
vai voltar a ter sede. Qualquer pessoa, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que coisa poderosa! Deus está falando sobre alimentos, está falando sobre nutriente, sobre algo que vem e nos supre, nos nutre, nos sustenta. Aleluia! Ele continua aquela conversa, aquela mulher é impactada, ela sai a testemunhar e agora a continuidade disso é que os discípulos retornam da onde eles tinham ido e veem Jesus conversando com essa mulher. Ficam abismados porque não compreendem o porquê o seu mestre judeu está falando com uma mulher samaritana. Existe uma rixa entre esses povos, ou existia, mas eles olham aquela situação, não se expressam naquele momento, mas eles começam a interagir com Jesus depois que a mulher foi embora, dizendo o seguinte: Mestre, o Senhor não está comendo? Coma aquilo que nós trouxemos aqui. Eles estão convidando Jesus para comer os pães, o alimento que eles tinham ido buscar para a refeição seguinte. E olha a resposta de Jesus. João capítulo 4, versículo 32. Disse Jesus a eles: uma comida tenho, que vocês ainda não conhecem. Os discípulos diziam uns aos outros: porventura alguém veio trazer comida para ele, que ele está saciado? Jesus continuou dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia! Jesus está dizendo a eles: olha, o que me sustenta, o que me supre, o que me preenche, o que me dá combustível para fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer, cumprir a minha missão, e parte dessa missão é ensinar vocês sobre quem Deus é, sobre qual é a vontade dele, localizar vocês nesse propósito divino. O que me alimenta, me supre, me sustenta, me abastece, me dá energia para fazer tudo isso e cumprir essa vontade de Deus para mim é a comida que eu como. Ei, nós temos passado por um tempo de transição por esses dias. Tempo global de muitas mudanças. Mudanças em todas as ordens, em muitos contextos, se não todos, incluindo a igreja. Deixa eu liberar uma palavra aqui especificamente para a igreja. Para os meus discípulos que estão me ouvindo aqui, e graças a Deus pela vida de vocês, porque vocês são uma bênção na minha vida. Juntos nós vamos fazer coisas grandiosas, poderosas para a glória de Jesus nessa terra, e por esses dias vamos continuar a fazer, aleluia. Mas deixa eu falar algo agora específico e pontual aqui para a igreja de Jesus, para a família da fé, a qual eu me incluo e a qual aqueles que andam comigo incluem. A comida que nós comemos, ela determina o que faremos, para quem faremos e como faremos. Nós vamos revisar essa mensagem em outros momentos bem pontuais, onde vamos estar juntos e particularmente. Mas aquilo que você come, aquilo que eu como, a comida que eu me exponho a ela, determinam os meus resultados. Existem relacionamentos que não estão dando certo ou não estão fluindo e frutificando porque a comida a qual as pessoas estão comendo é diferente. Um cardápio diferente.
Existem pessoas que não estão produzindo na igreja, não estão frutificando naquilo que Deus as chamou para fazer, porque estão comendo comida diferente daquela que o perfeito pastor Espírito Santo está dando. Lembra lá do Éden? Tanto Deus, pelo seu Espírito, tanto Satanás, pela figura da serpente, estavam dando o que comer. E essa comida propunha muitas coisas. Mas o resultado, pós-digestão daquela comida, apontavam caminhos muito diferentes. Aleluia! Aleluia! Eva, a mulher, que representa também a igreja, estava comendo uma comida aparentemente saudável aos olhos, atraente às vistas naturais, mas contaminada. E quando ela comeu isso, e por consequência deu ao próximo, no caso ali Adão, seu marido, ele também se contaminou. E ambos foram parar fora do ambiente a qual Deus tinha preparado para eles. A igreja que não está comendo na mão do Espírito Santo, a igreja representada pela mulher aqui, Eva, que não está continuando ou perseverando a comer o cardápio que Deus está sugerindo, tem grandes tendências a ir buscar um cardápio alternativo. E a serpente está de plantão, esperando só uma oportunidade para que ela possa corromper o cardápio proposto pelo Senhor. Porque ela corrompendo o cardápio, então ela corrompe o entendimento. E se ela corrompe o entendimento, ela contamina o coração. E se ela contamina o coração, ela corrompe o caminho. Receba da parte de Deus isso que eu estou te dizendo. Seja aberto, sim, sou a favor disso, a ouvir toda e qualquer pessoa ou ensino a título de conhecimento, mas valorize o conhecimento que vem de Deus através da boca do seu líder e do seu pastor. Satanás é especialista em dividir relacionamentos, famílias, comunidades de fé, igrejas. E como ele faz isso? Plantando sementes diferentes daquela que o Senhor está plantando. Mas eu quero também proclamar o sangue de Jesus sobre você que está me ouvindo. Seja você meu discípulo, da minha equipe, da Casa de Oração Ebenezer, a qual nesse tempo eu pastoreio, ou de qualquer outro ambiente que diga respeito à igreja do Senhor. O sangue de Jesus anula a maldição de uma comida estragada, de uma semente corrompida. Dê valor, dê crédito às pessoas que estão pagando um preço para te ensinar, às pessoas que estão dando a vida, quem sabe, para pastorear você e te ensinar caminhos nobres e excelentes dentro da vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Falando de tempo e de comportamento, logo depois